Olá, companheiros, companheiras da Fraternidade Bezerra de Menezes. Mais uma vez, nós estamos juntos, estamos sob o teto amoroso desta casa, no seu ambiente virtual. Quando nós adentramos um grupo espírita, qualquer templo religioso de forma geral, e em particular, estamos falando da casa espírita, nós passamos a ficar sob os cuidados dos espíritos amigos que são seus protetores, são seus trabalhadores. Então, nós estamos, no momento, irmanados em torno do Evangelho de Jesus, sob os cuidados dessa alma amiga, o doutor Bezerra de Menezes, que certamente está sobrecarregado de tarefas, de atividades, num momento de pandemia. Nós pedimos a Jesus que o fortaleça também. Nós esquecemos de pedir pelos bons espíritos para que eles tenham também força, para que eles tenham a sua energia redobrada, se sintam revigorados. A Ele a nossa gratidão. Ele nos tem socorrido a tantos no movimento espírita, nos nossos momentos de dor e de aflição, e nós nos colocamos hoje aqui, muito agradecidos por tudo que Dr. Bezerra tem feito por nós, do ponto de vista médico e do ponto de vista doutrinário. Estar com os companheiros da casa também retoma um pouco, recupera um pouco os nossos vínculos pessoais. Já há tantos anos participamos do grupo, nos sentimos de alguma maneira parte desse grupo, então abraçamos todos vocês que estejam ligados ao canal. Desejo muito sinceramente que se encontrem bem, fortalecidos na fé, confiantes de que dias melhores virão e certos de que nós não estamos vivendo estes dias sem um propósito elevado, sem que tenhamos capacidade, possibilidade de dar conta das demandas deste momento. O estudo que nós vamos realizar hoje com vocês faz parte de uma sequência planejada pela casa para nos ajudar a pensar sobre a nossa condição de espíritas. O espiritismo é uma doutrina que nos oferece muitos elementos para nos ajudar a lidar com as situações do cotidiano, significando e ressignificando as nossas experiências a partir do ensino dos espíritos. Nós vamos aprendendo com o mundo espiritual os propósitos da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui e por que tudo o que nós vivemos é importante, tem valor e deve ser vivido com serenidade, compreendendo que mesmo as nossas experiências mais dolorosas têm por objetivo a nossa promoção a uma condição melhor, a nossa promoção a um estado de maior felicidade, de mais pacificação, de mais harmonia. Na sequência dessas proposições, dessas reflexões, a previsão para hoje, para o estudo de hoje, é pensarmos como é ser espírita, ou o que é ser espírita num tempo de pandemia frente à ignorância. Nós vamos começar com o conceito da palavra ignorância. Muito frequentemente, nós usamos essa palavra para nos referirmos a certos comportamentos que nos pareçam grosseiros, despropositados, ásperos. Às vezes dizemos, nossa, eu falei com a pessoa, mas ela foi tão ignorante, ela me respondeu com tanta ignorância, querendo nos referir a essas atitudes ríspidas, de um trato difícil. No entanto, o sentido primeiro, original da palavra ignorância é o de desconhecimento. Ignorante é aquele que ignora, é aquele que não sabe alguma coisa. E não sabe ou porque não teve oportunidade de estudo, a própria definição do dicionário, né, nós encontramos o desconhecimento pela falta de estudo, pela falta de experiência e pela falta de prática em alguma atividade. Essas ideias são muito importantes para nós compreendermos, no contexto espírita, o significado da palavra ignorante, da palavra ignorância. Nós tentamos compreender com Kardec tanto a nossa condição de espíritos na atualidade, quanto a nossa história como seres imortais.
Kardec estava tentando compreender quem é a criatura humana. É um ser espiritual, é um ser que não teve início no momento da concepção do corpo. Esse ser que, ora, está na Terra, tem uma história espiritual, uma história muito antiga, que precede, inclusive, o período da humanização terrena e que chega no momento da sua maturidade intelectual, que é o momento presente que nós vivemos desde o século XIX, nós ingressamos numa era de amadurecimento intelectual, sem, no entanto, estarmos ainda em condições equivalentes do ponto de vista moral. Por isso, além das dificuldades que nós vivemos da ordem do mundo natural, nós vivemos muitas outras que já poderiam ser evitadas se nós tivéssemos uma conduta diferente, se as nossas emoções já estivessem melhoradas, transformadas, se os nossos sentimentos já tivessem um pouco mais elevados. Pensando um pouco nessa nossa trajetória de seres espirituais, na progressão dos espíritos, Kardec quer saber do mundo espiritual se na nossa origem alguns teriam sido criados bons e outros teriam sido criados maus. Os espíritos responderam que não. Nós tivemos uma origem comum, um princípio inteligente, dotado de possibilidades, dotados de elementos para o seu desenvolvimento, mas que só se transformaria e despertaria essas potencialidades no fluxo das experiências, exercitando a sua inteligência para lidar com as asperezas, as dificuldades de uma vida material. O homem caminharia para esse seu desenvolvimento intelectual. Esse desenvolvimento intelectual permitiria também o desenvolvimento do seu senso moral. Então, se nós pensarmos nas manifestações dos animais, que nós chamamos irracionais, nós vamos ter de admitir que são verificados rudimentos de inteligência. Em alguns casos, até poderíamos dizer, mecanismos sofisticados de inteligência. Uma inteligência que se manifesta instintivamente, mas uma inteligência que pode ser constatada nas diferentes estratégias utilizadas pelos animais para sobreviver na natureza, tanto na condição de presas quanto na condição de predadores. Nós, nos diferentes reinos da natureza, vamos nos elaborando e durante o reino animal nós vamos desenvolvendo os rudimentos da nossa inteligência. O que nos caracteriza como humanos? É a possibilidade dessa inteligência se tornar consciente. É a aquisição da consciência, a consciência de si, a capacidade, a possibilidade de se desenvolver intelectualmente pelo desenvolvimento do pensamento simbólico, a capacidade de abstração, de criação de conceitos. Isso vai permitindo que a gente se desenvolva intelectualmente. Mas na nossa origem, nós fomos criados assim, em potência, com possibilidades, para nos desenvolvermos ao longo de uma trajetória muito longa em corpos materiais. Respondendo à questão seguinte, a número 115 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade informou a Kardec que todos fomos criados simples e ignorantes. Então, os nossos saberes, o nosso desenvolvimento intelectual foi sendo conquistado, né? Os saberes foram sendo conquistados no fluxo das nossas encarnações. Não havia um conhecimento prévio. Como nós fomos encarnando e lidando com as situações diversas da vida material, fomos sendo desafiados a desenvolver esse patrimônio da nossa intelectualidade. Fomos aprendendo muitas coisas. Os seres humanos sabem hoje muitas coisas, mas continuam ignorantes em muitas matérias. Por exemplo, quando nós, no início do ano de 2019, começamos a tomar conhecimento da existência de um vírus novo, não se sabia o que fazer. Se ignorava o comportamento do vírus, se ignorava o quão transmissível ele seria, a sua letalidade. Isso tudo só foi sendo possível conhecer
com o advento do vírus, com a manifestação do vírus. Hoje sabe-se mais do que se sabia no começo do ano. E continuamos ignorantes em relação a muitos outros aspectos ligados a existência desse vírus. Então, primeiro, é preciso pensar que todos nós vivemos, em alguma medida, esse estado de ignorância. Confirmando essa nossa afirmativa, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem chamada Missão do Homem Inteligente na Terra, que não por acaso está no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, um capítulo que nos fala sobre a humildade. Este texto vem assinado por Ferdinando, um espírito protetor, uma mensagem trazida em Bordeaux, em 1862, que inicia assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque já no início, os espíritos relativizam os nossos saberes. Nós, em geral, nos envaidecemos das nossas conquistas do intelecto. E quando nós falamos da ignorância, nós estamos sempre nos referindo à ignorância dos outros. Nós sempre tendemos a colocar os nossos saberes numa posição de prestígio. Pensando nas diferenças de saberes, também é importante lembrar que a nossa cultura privilegiou certos saberes em detrimento de outros. Aqueles saberes que vieram da vida acadêmica, do campo da ciência, da filosofia, vão sendo considerados ao longo do tempo saberes de maior valor, de maior importância, que o saber do senso comum, do cotidiano, o saber da prática. Hoje, nós estamos avançando de modo a tentar encontrar um equilíbrio entre essas diferentes formas de compreensão da realidade. Nós todos estamos tentando compreender uma realidade que é muito complexa, não só no mundo natural, mas sobretudo nas relações humanas, nas relações que envolvem os seres vivos, no próprio conhecimento da mente humana, dos processos da mente humana. Então, nós temos saberes, todos, e esses saberes, eles também precisam ser considerados nos seus contextos específicos. Quando a gente precisa de uma determinada receita, porque a gente quer comer uma comida assim muito saborosa, a gente vai ligar, às vezes, para aquela cozinheira da família, aquela tia, aquela avó, a mãe, que tem aquela mão ótima, que sabe fazer coisas gostosas como ninguém, e por mais que a gente siga aquela receita e aquele modelo, a gente não consegue reproduzir o sabor daquilo que elas são capazes de fazer. Quando nós temos, às vezes, um problema de ordem material, elétrica, um problema, às vezes, hidráulico, existem saberes especializados que também não são lá do campo da academia, mas que vão resolver e dar conta do nosso cotidiano. Então, nossos saberes precisam sempre ser compreendidos como saberes relativos. Eles têm importância em determinados contextos e não em outros contextos. Ao longo do tempo, a humanidade foi deixando nas mãos da ciência a validação desses conhecimentos. E por que isso é importante? Isso é importante porque o senso comum, muitas vezes, nos engana. Olhando simplesmente a partir dos nossos sentidos, nós fazemos, às vezes, formulações bem equivocadas em relação ao mundo de maneira geral. Nós, por exemplo, acreditamos durante muito tempo que a Terra estava no centro do universo e que o Sol girava no seu entorno. E por que acreditávamos nisso? Porque era assim que nós víamos o Sol surgindo de um lado e se pondo no outro lado, e tomando como base, a gente mesmo como ponto de referência, a gente foi capaz de dizer que o que está em movimento é o Sol e não a Terra. Então, em algum momento,
foram desenvolvidos instrumentos, raciocínios, cálculos, equipamentos que nos fizeram sair dessa ordem do senso comum. A nossa ciência é uma ciência que vai dando conta da realidade aos poucos, e muita coisa vai sendo reformulada. Aquilo que se acreditava funcionar de um jeito em determinados contextos, mais tarde se observou que não era exatamente assim, ou que aquelas explicações não eram suficientes para todos os fenômenos. Vamos pensar, por exemplo, no campo da física, né? A diferença da física clássica newtoniana para a física quântica, a teoria da relatividade com Einstein. Durante muito tempo, o universo, o funcionamento do universo pôde ser explicado dentro da física clássica. Em algum momento, aquilo não era mais suficiente para dar conta de outras coisas que também compunham a nossa realidade. Então, a nossa ciência, ela é um instrumento, um meio de conhecimento, é um caminho para um conhecimento que tem um valor, e um valor essencial. E nesses tempos de pandemia, já que a proposta é essa, nós temos visto muitas discussões nesse sentido. Temos visto a ciência ser esvaziada em nome de certos raciocínios que não têm nenhuma base empírica, a defesa de tratamentos, de medicamentos que não têm eficácia comprovada. Nós podemos dizer quantas vezes a ciência se engana. Sim, ela não é perfeita, ela é relativa, mas ainda é aquilo que de mais seguro nós conseguimos construir até aqui. Se ela ainda não dá conta de tudo plenamente, ainda é nela que nós podemos nos ancorar para ter bases mais sólidas na tomada das nossas decisões, dos encaminhamentos que nós vamos dar à humanidade. O que a nossa condição de espíritas propõe de uma forma mais particular? Nós abraçamos uma fé que se ancora na razão. Kardec era um homem de ciência e ele compreendeu essa realidade transcendente do mundo dos espíritos a partir de uma base de fenômenos. Kardec observou fenômenos. A base material dos fatos era muito grande, por isso, quando ele escreve o livro que é o Espiritismo, ele define o Espiritismo como uma ciência, é uma ciência de observação. Com o tempo, o Espiritismo foi além da ciência, porque ele ofereceu bases de compreensão da realidade. A ciência explica os porquês, a filosofia tenta explicar para quê. Então, é esse sentido para a nossa vida, para a nossa existência, o que nós estamos fazendo aqui agora, isso o Espiritismo nos oferece. Mas ele se estabeleceu a partir da constituição, da observação, da fenomenologia espírita. Foi vendo as mesas balançarem, médios se manifestarem, e estabelecendo um diálogo com os espíritos, é que Kardec foi construindo as bases da codificação. Então, para o espírita, é sempre um dever essa busca do conhecimento, e de um conhecimento ancorado em bases mais sólidas. Conscientes nós estamos de que essas bases não são totalmente firmes, porque o nosso conhecimento é um conhecimento limitado. Vamos sempre ter de lembrar que na escala da evolução dos mundos, a Terra ainda está mais próxima dos mundos primitivos que dos mundos evoluídos. Os espíritos estabeleceram algumas etapas, vamos dizer, algumas categorias gerais para nos ajudar a compreender, né? Então, numa escala assim, de 1 a 5, a Terra é o número 2, né? Saindo dos mundos primitivos, nós estamos no mundo de provas e expiações, tentando avançar agora para um mundo de regeneração. Então, o nosso conhecimento necessariamente é um conhecimento relativo, mas ele precisa ter as suas bases refutadas para que esses conhecimentos sejam abandonados. Se uma ideia vigora por um tempo no campo da ciência, ela só vai ser abandonada quando ela puder ser contestada também do ponto de vista científico.
usar o senso comum para combater a ciência do tipo, a ciência indica que pessoas que fumam têm muito mais chance de desenvolver o câncer de boca, o câncer de faringe, o câncer de estômago, de pulmão. Nós temos uma farta base na ciência para fazer essa afirmação. Mas aí a gente se apoia num caso que a gente conhece de alguém que diz, mas dona fulana viveu até tanto tempo e fumava. Nós estamos falando de estatística, nós estamos falando de probabilidade, é uma probabilidade maior. Então, esse fato do cotidiano não é suficiente para jogar por terra tudo que se acumulou em relação ao conhecimento dos efeitos nocivos da nicotina, do tabaco no nosso organismo. Ser espírita é estar comprometido com uma busca consciente de uma aproximação progressiva da verdade, entendendo que essa verdade plena, absoluta, completa, nós não temos ainda condições de alcançar, mas que nós temos de ter um compromisso para avançar de forma segura na posse desse conhecimento, de posse desse conhecimento. Uma vez que tenhamos esse conhecimento, qual é o dever do espírita frente à ignorância? É divulgar a verdade, mesmo que essa verdade seja a verdade provisória daquele momento. Nós observamos na sequência de palestras da casa, né, que houve uma dedicada a esse assunto, a divulgação da doutrina espírita, então não vamos nos ater a essa temática, ela já foi desenvolvida na sequência dos estudos. Mas pensar que não só do ponto de vista do espiritismo, se nós estamos diante de alguém que se mostra ignorante em relação a algum aspecto sobre o qual nós já temos algum conhecimento, é nosso dever prestar este esclarecimento. Como diz o Evangelho, ninguém acende a candeia para botar debaixo do alqueire. É para fazer luz no ambiente. Se nós temos condições, recursos de ampliar os horizontes, os olhares daqueles irmãos que se revelam ignorantes em determinado aspecto, vamos sempre lembrar disso. O nosso conhecimento é um conhecimento relativo. Há um detalhe ali naquela afirmativa inicial de Ferdinando, quando ele diz assim, se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, então vejamos que a ignorância não é um estado também, às vezes, inerente ao próprio ser espiritual, às vezes ela é uma condição momentânea, porque potenciais inteligentes, princípio inteligente, todos somos. Todos trazemos essa força do intelecto, mas às vezes as condições em que nós reencarnamos não nos permitem o desenvolvimento dessa intelectualidade, por razões diversas, que tem a ver com o nosso projeto para aquela encarnação, tem a ver com as condições sociais em que nós vivemos, as limitações das condições humanas, as desigualdades sociais. Então, por vezes, nós tomamos a criatura como uma criatura ignorante e o que, em verdade, acontece é que ela não teve a oportunidade de conhecer. Ela é, de fato, ignorante, mas ela não é menos dotada intelectualmente, ela não tem menos capacidade intelectual. Ela só não teve condições de desenvolver, aprender determinados saberes pela sua trajetória de vida. Então, se nós tivermos essa oportunidade, como diz aqui, é que Deus quer que a gente utilize para o bem de todos. Esse patrimônio, esse talento precisa ser compartilhado, precisa ser dividido, precisa ser estendido. Então, vamos pensar nessa atuação nossa em tempos de ignorância. Nós estamos vivendo em alguns aspectos, parece um retrocesso, porque na história o movimento é assim, parece que a gente está voltando no tempo, mas a gente no total está avançando, né? É que a gente dá 2 passinhos para frente, aí vem um para trás, depois dá 2 passinhos para frente, vai um para trás, mas no final, né, nós estamos numa espiral, nós estamos avançando, nós estamos crescendo espiritualmente, estamos avançando.
É nosso dever compartilhar os nossos saberes, dividir os nossos saberes, sejam esses saberes os do cotidiano, sejam esses saberes aqueles que são adquiridos no campo da academia, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião. É nosso dever partilhar com os nossos irmãos. E sempre adotar essa atitude humilde de compreender que se há pessoas que em determinados aspectos têm menos saberes que nós, acima de nós há uma rede incontável de espíritos que sabem muito mais do que nós. O nosso saber é um saber bastante relativo para que a gente se sinta em condições de subestimar os outros, de tratar os outros com desprestígio, de colocar as pessoas abaixo de nós, mesmo que seja apenas no campo da nossa mente, né? Para a nossa vaidade pessoal. Nossa, quanta ignorância. Nossa, a gente se sente ótimo, porque quando a gente rebaixa os outros, a gente fica colocado acima dos outros. É uma estratégia, talvez, de compensação para as nossas inferioridades, porque nós nos sabemos inferiores, então temos essa necessidade de rebaixamento do outro para a nossa própria valorização. Então, vale pensar que em tempos de pandemia é nosso dever continuar avançando para aprender sempre, aprender mais, sempre mais. Usando aqueles referenciais que a humanidade constituiu até agora como os mais seguros. A ciência ainda é, para nós, o mais seguro caminho de compreensão dos fenômenos relativos à vida material. É nosso dever partilhar os nossos conhecimentos com muita humildade, conscientes de que todos nós ainda temos muito a aprender. Companheiros, recebam o nosso abraço, que nós estejamos juntos o quanto antes para matar as saudades, que Jesus nos abençoe para vencer essa etapa, mas quem sabe num futuro bem futuro, nós tenhamos a alegria de dizer, olha, nós fomos testemunhas oculares daquele momento da história humana e a gente não imaginava tudo o que aconteceria depois e do quanto aquilo possibilitou à humanidade avançar. Fiquemos em paz, um abraço em seus corações.